funcionou. Agora, me diz uma coisa, você comentou lá de que você está em Campinas, né? Você está trabalhando no Sirius, é isso? Você chegou a trabalhar no anterior ou não? Como é que chamava o anterior? UVX. UVX. Isso. Tanto o UVX quanto o Sirius, eles fazem parte do LNLS, que é o Laboratório Nacional de Luz Síncroton. Eu visitei o anterior. Ele vai ser desativado agora, Já né? foi. Já foi. Que eu acho uma pena, mas enfim... Acho que agora com corte de verba a gente não consegue nem terminar o Sirius, né? Vamos lá, por partes. Mas explica antes o que é, porque acho que nem todo mundo sabe o que é que nós estamos falando. A pessoa tem que parar de comer e falar, né, Não, gente? Isso aqui não, tá não. muito bom, gente. Não, eles esperam. É o Eles seguinte. esperam. Então, o Sirius, né, e o VX, que é o antigo, eles são aceleradores de partícula. No caso, a partícula que a gente acelera é o elétron. Então, esses elétrons, eles são acelerados com velocidades altíssimas, próximos da velocidade da luz. E aí a gente usa alguns ímãs para poder chacoalhar, desviar esse elétron. Lá do terceiro ano do ensino médio, a gente fala que quando a gente desvia a trajetória de um elétron, ele vai emitir radiação. Essa radiação é a luz. Então, quando o elétron ele é acelerado com essas velocidades que são muito altas e desviado sua trajetória, ele emite uma luz muito brilhante, que é o que a gente chama de luz síncroton. Essa luz muito brilhante, ela vai desde o infravermelho, que é a luz que a gente usa para poder medir temperatura, por exemplo, até o raio-x mais energético, que é o que a gente usa para poder enxergar através dos ossos. Então, nesse tipo de acelerador, você tem como se fosse um supermicroscópio. E cada pedacinho da luz que você usa, você consegue ver uma coisa diferente. Então, a gente consegue ver desde o átomozinho ali, de como que ele está distribuído eletronicamente, até como que ele vibra, e aí isso dá pra gente informações básicas sobre os materiais. E você está numa dessas tangentes, é isso? Isso. E você lidera um grupo ali. Isso. Então, quando eu trabalhava no VX, quando você deve ter ido lá, não sei quanto tempo foi, mas quando eu trabalhava lá... Eu não sei quanto tempo faz também. Foi muito ruim de data. Bom, mas enfim, quando eu trabalhava lá, eu trabalhava num grupo que usava o infravermelho, que era um grupo de infravermelho. E o infravermelho, eu sempre gosto de falar isso. A gente tem um RG, né, que é individual. As moléculas têm a mesma coisa, como se fosse a impressão digital delas. E essa impressão digital delas, a gente usa infravermelho para ver. Então, eu consigo saber quem é a molécula com a luz infravermelha, assim como eu consigo saber quem é você vendo sua digital. Eu trabalhava com isso. Agora, no Sirius, eu estou com o meu próprio grupo, que é um grupo de preparação de amostras. É um laboratório de amostras microscópicas. E da onde que veio isso? Veio dado ao fato de, no Sirius, a gente ter um monte de técnicas que vão poder olhar nanometricamente para as coisas. E aí, quando você vai para a escala nano, a amostra, ela tem que ter algumas peculiaridades. Ela tem que estar muito bem preparada, ela tem que estar pronta para você poder olhar com um peixe muito pequenininho para todos os detalhes. Vindo dessa dificuldade de você, né, às vezes você não tem acesso na universidade, aonde você está ali fazendo sua pesquisa, essas técnicas avançadas, a gente criou esse grupo de preparação de amostras avançadas para dar para esses cientistas esse suporte de ter um lugar onde é possível você fazer essas amostras, fazer caracterizações antes de ir para o experimento. Isso é muito, muito comum, típico aqui da nossa comunidade, porque nem toda universidade tem essa infraestrutura, e como um laboratório aberto, né, para a comunidade, a oferecer esse tipo de serviço também é muito importante. Porque você vai montando um ecossistema dessa história, né? Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta bem de leigo. Essa luz que você está utilizando, você captura ela quando ela atravessa o material, ou você captura o que está voltando de luz que bate no material? Tudo. Esse é o ponto. A gente tem várias, a gente chama de linhas, tá? A gente tem várias linhas de luz, ou seja, a gente tem umas... Lá agora deve ter em torno de 7 funcionando. Cada uma dessas usa um pedacinho da luz, e aí, dependendo se você quiser olhar a luz que atravessa a amostra, você vai ter um tipo de informação. Se você quiser olhar a luz que reflete da amostra, a informação é outra. Então, mas aí o que vai mandar é a frequência. Tipo, se eu tomar uma frequência de raio-x, eu vou atravessar alguns tipos de objeto, é isso? Sim. E depende também se você quer usar se você vai usar um substrato que ele é refletivo, se você vai usar um substrato, né, um lugar onde você vai fixar sua amostra, que ele é transparente, deixa o feixe passar. Aí a detecção que você vai pegar está do outro lado. Então, alguns funcionam como se fosse um super raio-x e alguns funcionam como se fosse um espectrômetro. Exatamente. Alguns funcionam como tomografia. Eu tenho um espectrômetro de bolso. Ah, é? É um brinquedo que eu comprei alguns anos atrás. Só. E ele funciona em near infrared, Gente, né? Então deixa eu ver.
E aí, ó, deixa eu abrir aqui pra você ver. Tá vendo? Aqui ele tem... Onde você arrumou isso, gente? Brinquedo de nerd. Ai, Depois nós vamos brincar Depois com nós vamos outra- brincar com isso aí. É. E aí ele consegue identificar algumas coisas. Muito legal. A frequência dele não é tão aberta, então ele não é tão legal, mas pra muita coisa, tipo, eu consigo saber, por exemplo, se é uma aspirina ou se é um Tilenol. Gente, eu quero. Eu tenho uma coisa pra dizer. Eu quero. É legal, né? Muito legal. Não vou pegar ele porque eu tô com a mão. Não, mas a gente vai brincar Já com ele brincar depois aqui. Muito legal. Nós vamos brincar com ele depois. E assim, ele é super legal pra identificar um monte de coisa. Sim, inclusive, por exemplo, Nós vamos testar aqui nesse negócio. Ele diz quanto tem de gordura, de água, é muito legal. eu não sei se eu quero saber essa informação. Não, tá gostoso, vale Não a sei se eu pena. quero saber essa informação. Ou então, depois que eu comer bastante e não tiver mais espaço, a gente pode olhar essa coisa da gordura. Ô Ingrid, pelo que você está falando, não daria pra você fazer o que você faz sem o Sirius. É, assim, eu falo que a gente se adapta ao sistema, né? A pesquisa que eu fazia na universidade, quando eu estava no doutorado, era outro tipo de pesquisa. Então, hoje, tendo acesso a essas técnicas, eu consigo fazer uma pesquisa diferente. Na verdade, eu consigo olhar para os mesmos materiais com técnicas mais poderosas e tirar outros tipos de informação. Ou seja, sem o Sirius você estaria, não sei o adjetivo que usar, mas estaria uma pesquisa muito mais básica. Sim, provavelmente. É que básica em ciência tem outro significado, mas tô falando mais simples. Sim, eu acho que hoje a gente está na... Eu sempre falo que a gente está... O Sirius, né? Ele é um dos únicos síncrotrons de quarta geração do mundo. Então, assim, eu quero dizer com isso que ele é bem moderno. E não tem outros que estão disponíveis e com tantas técnicas sofisticadas. E no hemisfério sul é o mais avançado, né? É o mais avançado, é o único da América Latina. Então, de fato, tem essa peculiaridade de só poder fazer esse tipo de pesquisa lá, né? Então, essa é uma das coisas que eu me orgulho muito também, de ter oportunidade de estar trabalhando num centro desse. E ele não é só no Brasil, né? Ele é brasileiro mesmo, né? Porque para construir ele a gente teve que criar quase tudo que tá lá, né? 85% de tecnologia nacional, e o pouco que veio de fora foi com os inputs do pessoal da máquina, né, que fez em colaboração. O pessoal que trabalha lá também se orgulha muito disso. O Zé Roque, que é o diretor do centro, ele fala uma coisa que eu gosto bastante, que é para os brasileiros, feito por brasileiros, e é isso. Mesmo no outro, eu lembro que eu visitei lá eu sou fuçador, né? Eu visitei a cozinha, os bastidores, o makerspace, e já no outro já tinha muita peça, muita coisa que vocês tiveram que criar, porque assim, o nível de precisão, assim, detalhes bestas, né? Assim, o chão, Sim. Teve que aprender a fazer chão, que não... É tudo. Se pensar que até o imã, por exemplo, eles são tão específicos que se a indústria fabrica aquilo, ela vai vender para quem? Não, para ninguém. Para ninguém. É. Então, lá a gente tem grupo de vácuo, tem grupo de imã, acho que tem grupo de tudo quanto é coisa, detector, porque de fato você tem que desenvolver cada pecinha desde do chão. Não, puta, é impressionante. Porque o chão ele tem uma precisão e uma estabilidade que, quem que vai precisar de um negócio desse? Ninguém, né? E é isso. Então, eles fazem tudo. Isso é muito louco. É muito incrível. Deixa eu falar, a gente tem um quadro aqui no podcast que eu falo 2 nomes e o convidado escolhe um. Se quiser, explica por quê. Vamos lá. Grafeno ou pedra-sabão? Pedra-sabão. Na lata? É claro. Explica. Eu vou dar o motivo. Esse eu vou querer explicação. Porque essa pesquisa, né? Eu tenho bastante carinho pela pedra-sabão, porque começou lá na UFMG, começou em Minas, com pesquisadores de lá. Mas ela abriu, para mim, particularmente, uma porta. Eu sempre trabalhei com grafeno, eu trabalho com grafeno ainda, mas de olhar para materiais da família da pedra-sabão, tem outros, né? Que eles foram pouquíssimo estudados ainda. Então, você vai procurar na literatura informações, né, artigos sobre quais são as propriedades desses materiais quando eles estão nessa forma, você vai achar 1, 2 ou nenhum. Então, isso deu pra gente uma visibilidade, deu pra gente a oportunidade de contribuir efetivamente em algum... Não quer dizer que com os outros trabalhos de grafeno a gente também não contribuiu, mas tem muita coisa já feita, sendo feita, né? Então, a gente conseguiu colocar
Tá. a nossa marquinha ali Legal. num nicho muito pouco estudado. Então, esse é meu carinho pela. Mas explica mais. Qual é a vantagem de a gente estar estudando isso? Porque, como eu falei, esses materiais, eles são isolantes, né? São materiais que eles podem vir a substituir aí os isolantes que a gente usa para esses materiais 2D. E, especialmente, o isolante mais usado, que é o nitreto de boro, que todo mundo utiliza, ele é muito caro. Caro quanto? A gente está falando de um pedacinho ali que deve ter menos de 1 por 1 centímetro. É isso que eu ia perguntar. Porque Ah! quando você fala um pedacinho, É. para quem trabalha com nanoescala, não dá pra... A gente está falando de um pedacinho que custa de menos de 1 por 1 centímetro, bem pequenininho, que custa em torno de $500 Lá. para comprar em qualquer lugar. Então você vai comprar, você Então, tem. mas esses $500 lá vão virar aqui um Uno. Exato. Né? Vai parar em Curitiba 3 meses e vai virar um Uno aqui. Exatamente. Pô, mas $500, um por 1 centímetro. Esse é o preço de cristais sintéticos. Eis a questão. Então, assim, se você vai comprar esses cristais sintéticos, esse isolante ou alguns outros semicondutores, esses materiais bem utilizados, que são os mais puros, né? Eles têm esse preço. E aí, a questão é, por que não usar, por exemplo, a pedra-sabão que a gente tem abundante na natureza? E o nosso trabalho está mostrando que as propriedades físicas deles são comparáveis a esse. E a ideia não é só substituir esse material que já é muito estudado. É dar oportunidade, inclusive, para quem não pode comprar Não, e puta, também isso quer fazer pesquisa. Pra pesquisa, isso é fantástico. Talvez não sirva para o cara que vai fazer chip, né? Que o cara vai precisar de uma, como você falou, de uma não uma precisão, mas uma pureza muito absurda. Mas para o mundo inteiro que faz pesquisa, mesmo o primeiro mundo. Sim, e tem pedra-sabão, o que a gente está mostrando, por exemplo, o exemplo da pedra-sabão, é que tem pedra-sabão em todos os lugares do mundo. A única diferença, por exemplo, na China, a pedra-sabão é preta. Aqui a pedra-sabão é branca e esverdeçada. E essa cor aí depende do tipo de impureza que tem. E essas impurezas, obviamente, são do solo. Então, a gente tem muito ferro, então nossa pedra-sabão ali, ela é verdinha. Isso não é um problema, né? Porque para você importar uma pedra-sabão é barato. E as aplicações mudam, então quer dizer que o cara da China ele vai descobrir outros efeitos na pedra dele, que aquelas impurezas específicas podem servir, sabe? Então é mais ou menos isso, e a pegada é bem essa, e eu tô bem feliz com trabalhar com essas Legal, coisas. muito bom, muito legal.